está tudo bom? Adriano, seja bem-vindo, cara. Boa noite. Amanda, como vai? Quanto tempo? Tudo bem?
Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor Deus, recebe a presença, Deus, das nossas vidas, a nossa atenção, o nosso coração, a forma como nós chegamos diante do Senhor nesse dia, te pedindo, Deus, perdão, te pedindo, Pai, misericórdia, te pedindo graça sobre a nossa vida, graça sobre o nosso país, graça, Senhor, sobre a nossa família, te pedindo, Deus, para que a Tua presença em nós, Deus, ela nos complete, ela nos revigore, ela nos ajude para enfrentar o que tivermos que enfrentar, para passar por tudo que temos que passar, Senhor, porque sabemos que quando andamos lado a lado ao Senhor, nós podemos andar com segurança, podemos andar com calma, com paz, com tranquilidade. Graças te damos, Deus, porque é real a Tua presença e não tem como esconder isso, não tem como negar a Tua presença em nossas vidas e o tanto que o Senhor é presente no nosso mundo. As pessoas que talvez tenham dificuldade de enxergar isso, Deus, é porque elas estão tentando enxergar a partir da sua própria ótica, a partir do seu próprio umbigo. E ela não entende, não consegue olhar para o universo e ver tanta coisa em harmonia, tanta força na natureza, o sol que se põe a cada dia, que permanece no mesmo lugar, o amanhã, Deus, que a cada dia chega até nós. Nós somos gratos, Deus, pela saúde, pela vida, pelo ar que respiramos. Te pedimos, Deus, para que o Senhor nos abençoe agora nesse momento de fala ao Senhor, nesse momento em que abrimos o nosso coração e falamos com o Senhor. Te pedindo, Deus, que o Senhor nos abençoe nesse momento de comunhão, como igreja, como Teu povo, nos ouvindo e nos instruindo em Teu nome, Pai. Amém. Amém. Pessoal, boa noite. Pessoal que entrou, bom ver vocês aí, Isabel, Adelson, Estelinha, Adelmire, seja bem-vinda. Sérgio, seja bem-vindo, Sérgio. Bom ter vocês aí, hoje eu vou falar de coisa boa, graças a Deus, né? Tem tanta coisa ruim pra gente conversar aí, o jornal tá aí pra falar, né? As notícias ruins do que tá acontecendo no Brasil e no mundo, né? Que não para de acontecer essas maluquices aí. Mas então, pessoal, como vocês estão nessa quinta-feira, se eu não me engano é quinta-feira mesmo, né? Estou tão correndo aqui que a semana está voando para mim. A Flávia hoje está trabalhando, não vai poder participar com a gente, mas eu queria ler a Bíblia com vocês no livro de Apocalipse. É um livro muito difícil de se ler, porque é um livro muito cheio de paráfrases, né, de símbolos. Então é um livro que você não pode interpretar ele literalmente, porque se você interpretar ele literalmente você vai ficar confuso, porque ele fala de uns bichos que você nunca viu, ele fala de umas espécies celestiais e de coisas celestiais que talvez seja difícil para a gente até de imaginar, quanto mais entender, né? Então a Bíblia tem coisas que a gente não tem uma completa revelação sobre o que a Bíblia diz. O Apocalipse, por exemplo, é um livro que tem 8 tipos de interpretação,
E quando você lê o livro de Apocalipse, então você pode pensar que essas coisas já se aconteceram, você pode pensar que essas coisas vão acontecer ainda, mas o que eu queria ler com vocês hoje, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 21, ele ainda não aconteceu, isso aqui eu tenho certeza, e o próprio livro deixa claro isso para a gente. Queria ler com vocês Apocalipse 21, se você tiver com a sua Bíblia aí, para a gente poder fazer a leitura junto. Eu não vou me delongar muito, porque hoje é dia de oração, né? A gente se reúne aqui para orar, falar com Deus, colocar os nossos pedidos, colocar as nossas dores, né? Aquilo que tem incomodado, aquilo que tem nos atrapalhado, ou aquilo que temos tido de dificuldade ou de necessidade também para compartilhar uns com os outros. E o livro de Apocalipse, no capítulo 21, fala assim, Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. E eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. E eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, ela já se passou. Pois aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com um enxofre, e essa é a segunda morte. Amém. Até aqui tá legal. Até aqui dá pra gente ter uma noção dessas boas novas do reino de Deus. A gente esse mês na IBM está falando sobre o Deus todo inovador, o Deus que é todo inovação. Porque debaixo da terra, debaixo do sol aqui, só tem coisa que a gente já viu. Nada é novidade, como já diz lá em Eclesiastes, Não tem nada de novo debaixo do céu. Tudo que a gente vê aqui, a gente já está acostumado, a gente já está cansado, sabe? Assim, eu acredito que vocês já sabem do que é isso aqui, sabe? Eu acho que, pelo menos quem eu estou vendo que entrou aí, Jaísa, saudade. A gente já sabe o que é esse mundo aqui. Olha, esse mundo aqui é corrupção, esse mundo aqui é egoísmo, esse mundo aqui é divisão, esse mundo aqui é trapaça, esse mundo aqui é injustiça, esse mundo aqui é sofrimento, esse mundo aqui é trabalho, esse mundo aqui momentos, é passageiro. A gente já viveu isso aqui, a gente já sabe. A gente já sabe que isso tudo vai passar, a gente já sabe que esses sofrimentos eles têm um peso na nossa vida, a gente sabe que esse mundo a gente não pode confiar nas pessoas, a Bíblia também diz, maldito o homem que confia no homem, e a gente sabe que esse mundo é um mundo muito complicado, muito volátil, muito fútil de muitas maneiras, e muito bom também de outras maneiras, A gente não pode esquecer que essa criação foi feita pelo próprio Deus e é uma criação maravilhosa. Não tem como a gente olhar para a Terra e imaginar que Deus não está aqui, que Deus não fez isso aqui. Então, quando a gente vê a natureza, vê o mar, vê o céu e vê as árvores, vê as cores que existem,
numa árvore só, tem várias tonalidades de cores, aí a gente realmente não tem como negar a criação de Deus. Mas então, gente, falando sobre o Deus todo inovador, que a gente está falando aí durante esse mês de setembro, esse texto me chama muita atenção, porque ele começa falando que João está isolado na ilha de Patmos, né, conforme a historicidade desse livro, e ele fala: olha, eis que vi novos céus e nova terra. Você já imaginou um novo céu e uma nova terra? Você já parou para pensar em algo que é diferente disso aqui? Você não acha isso aqui já maravilhoso, assim? Você não acha isso aqui bonito demais para você agora pensar numa coisa maior e melhor do que isso? Porque é novo, e geralmente o novo é melhor. Geralmente o novo sempre vem. O novo, ele tem algo a mais, ele tem algo que aqui não tem. E João vai falar como que é esse céu. E aí ele fala, né, que ele vê a cidade santa descendo da parte de Deus. E ele fala o seguinte: olha, eu ouvi uma voz forte que vinha do trono, vinha de Deus mesmo, e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens. Ou seja, a presença de Deus está entre os homens. A morada de Deus agora é entre os homens. Essas são as boas novas que ele está trazendo para a gente. E fala o seguinte: que Deus vai viver com esses homens. E eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com esse povo e será o seu Deus. Olha que coisa mais maravilhosa. Hoje a gente tem a presença de Deus? Tem. A gente consegue viver as coisas do reino hoje? Sim, a gente consegue. A gente consegue partilhar o pão, a gente consegue enxugar a lágrima do irmão que está passando dificuldade, a gente consegue abraçar, amar, a gente consegue. Mas aqui está falando de uma presença como se fosse o jardim do Éden, sabe? Como se fosse o lugar onde realmente você mora com Deus. Hoje Deus faz morada em nós, mas a nossa carne ainda nos separa de Deus. Então a nossa carne, ela dá voz ao medo que a gente tem, à insegurança que a gente tem. Essa carne, ela dá voz àquilo que é ruim na gente, os nossos defeitos, então ela dá voz para isso. E o que João está falando, essa revelação da parte de Deus, é que o próprio Deus vai vir morar com a gente. Então ele vai ser o nosso Deus e nós vamos ser o seu povo. E ele fala algo ainda mais forte. Ele fala o seguinte, que ele enxugará, o Senhor Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Isso vai acabar, a gente não vai chorar mais. Olha só, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, pois a antiga ordem, porque o Deus todo inovador, que fez esse mundo, que a gente pelo pecado complicou esse mundo, o Deus todo inovador preparou uma outra ordem, um outro caminho, uma nova modalidade de vida e totalmente outro, totalmente diferente do que a gente já viveu aqui. E ele já começa falando assim que o básico do básico é que a gente não vai mais sofrer, a gente não vai mais morrer, a gente não vai mais sentir dor. Então a gente não consegue nem imaginar com a nossa racionalidade o que vai ser essa nova terra. Porque até pensar numa vida completamente plena, a gente tem dificuldade e a gente acha até que seria chato. Porque se a gente pensar que lá não vai ter sofrimento, então como é que vai ser a dinâmica da vida? Porque na vida a gente sabe que a gente se alegra num dia, chora no outro, fica feliz num dia, fica triste no outro. A gente tem essa dinâmica, essa coisa de altos e baixos na vida, né? E a gente não consegue nem imaginar como é que vai ser esse tempo em que isso tudo não vai existir. Onde Deus vai ser o nosso Deus e mais. Ele vai ser o nosso Deus e nós vamos ser seus filhos. Nós vamos ser ali alguém que é da sua própria família. Então essa família de Deus vai ser algo realmente muito inovador. Então, gente, essas eram as boas notícias que eu queria hoje partilhar com vocês. Eu acredito que nesse tempo difícil, né, que a gente vive, tanto no Brasil quanto na humanidade, de tanta indiferença e com esse isolamento também, a gente percebendo tanta coisa que a gente talvez não queria reconhecer e percebendo tanta frieza, percebendo também tanta indiferença,
pessoas que simplesmente não querem saber, não ligam para o que o outro pensa. Enfim, gente, é um tempo muito difícil, mas o Apocalipse está prometendo para a gente, e o Senhor Jesus, tudo que Ele prometeu até hoje já se cumpriu, e essa é mais uma das promessas de Deus. Então nós podemos descansar tranquilos, porque o Deus todo inovador, que inovou na história aqui de vários homens da Bíblia, inova também na minha história, na sua história, Ele está preparando algo muito maior. E para selar isso que eu li para vocês, eu queria ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 2. Só ver se é isso mesmo, que eu não sou muito bom de referência não. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 2. Não, é 1 Coríntios 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Está escrito assim: nenhum dos poderosos dessa era ele entendeu. Nenhum poderoso dessa época entendeu. Pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória, o próprio Jesus. Todavia está escrito que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas revelou a nós por meio do Espírito. Então, gente, o que Deus preparou, o que Deus tem preparado para nós é algo que é totalmente além do que a nossa capacidade humana consegue alcançar. É totalmente diferente do que a gente já experimentou, experienciou e viveu aqui. É algo totalmente novo. Então, o Deus todo inovador, Ele inova mais uma vez e deixa claro que a antiga ordem vai passar. Esse tempo de hoje vai passar. Não será mais como é. Não será mais do jeito que a gente está levando. Vai ser algo totalmente novo, totalmente outro, totalmente dele. Então, se a gente vive hoje e consegue olhar para a obra de Deus e enxergar Deus na criação, quanto mais no que vai vir. Quanto mais nessa promessa eterna de que Ele será um conosco, que Ele habitará conosco, será nosso Deus e nós seremos o seu povo, de fato, sem morte, sem dor, sem tristeza, sem as lamúrias da vida, sem os sofrimentos que a vida nos impõe, sem as injustiças que a vida nos impõe, sem isso tudo. Essa é a palavra que eu tinha para partilhar com vocês, meus queridos irmãos. E hoje, como eu sempre falo, é a quarta-feira de oração, então é dia de pedir, pedidos de oração, fazer pedidos. Então você pode agora colocar os seus pedidos de oração aí nas mensagens, eu vou ler. Eu tenho meus próprios motivos de oração. Lá na empresa, por exemplo, a gente está precisando bastante de orar, porque essa semana está sendo muito corrida, está todo mundo muito cansado, porque vem tendo muitas semanas corridas, e a gente precisa de realmente um renovo para conseguir fazer e alcançar os nossos objetivos como uma corporação mesmo, um grupo que está se esforçando em prol de algo. Pedir oração então pela minha empresa, quero pedir oração pela madrinha da Bárbara, a tia Cláudia. Ela teve uma crise de choro e de riso e depois passou mal, não sabe o que ocasionou isso. A gente está pedindo oração por ela está com medo, está confusa. Então a gente pede oração por ela, pela família, para que Deus possa revelar o que ela tem que fazer, que remédio que ela tem que tomar, qual o tratamento, e livrar ela também de todo mal, né? Se Deus puder intervir e for da vontade dele, seria muito bom. Orar também pela família da Estelinha. Amém, Estelinha, vamos orar. Pedir pela sua família, pela conversão de seus familiares. Mãe, filho e irmã Marilene. Ok, Isabel, vamos orar pela sua mãe. Orar bastante pelo seu filho, que precisa ser encontrado, precisa descansar em Deus, descansar no Senhor. Dado as últimas notícias, né, que a gente tem. Pela sua irmã Marilene, vamos orar por ela também, que Deus alcance e abençoe ela, Deus guarde ela.
Orar pelos jovens do Brasil e repreender o espírito de suicídio que está circulando por aí. Amém, mãe. Amém. Vamos orar por essa juventude que busca sentido e muitas vezes não encontra, né? Busca sentido, mas olha para o homem, olha para esse mundo e fala: isso aqui não faz sentido, isso aqui é só sofrimento, eu não quero mais viver. Então que a gente possa ajudar a oferecer também respostas, né, a esses anseios que essas pessoas têm. Que a gente busque isso de coração e que a gente esteja disposto. E oramos aí também para que esse espírito de suicídio, que realmente é algo muito ruim, que abala muito a nossa juventude. Eu tenho um amigo, gente, de Itaúna, um amigo assim, um conhecido, porque eu estudei com ele no terceiro período da escola. Ele era uma pessoa muito criativa, muito animada, e há um ano ou 2 anos atrás eu recebi a notícia de que ele já era formado, já era saudável, não tinha problema nenhum, não tinha dificuldade financeira, não tinha, no que eu saiba, não tinha dificuldades familiares assim, e ele jogou combustível no próprio corpo e se incendiou, cometendo suicídio. É uma loucura, e chocou a cidade inteira. Minha cidade de Itaúna tem muitos casos de suicídio. É realmente algo que a gente precisa orar. A gente, como povo de Deus, a gente tem que ser o povo que leva o amor, que leva a esperança, que leva o sentido da vida, e não pessoas que levam, sei lá, preconceito, culpa, que é o que a gente tem visto por aí no meio dessas coisas. É isso, vamos orar então? Vocês têm mais algum pedido, gente? Eu quero orar também pela igreja, a Batista Mineira. A gente está precisando também de ter tempo para cuidar dessas coisas, e como que vai ser a nossa dinâmica, né? Nesse tempo de quarentena, como que vai ser as nossas reuniões quando terminar a pandemia. Então, vamos continuar orando por isso. Bom, vocês não colocaram mais um pedido, então eu acredito que é isso, né? Vamos falar com Deus então? Senhor, eu te agradeço por mais um dia, eu te agradeço por essa palavra, porque o Senhor é o Deus que inova e nós somos seres totalmente iguais, que não inovamos em quase nada, ou na verdade não inovamos em nada, Senhor. Tudo que a gente faz aqui é apenas uma fagulha, Deus, do que o Senhor pode fazer. Nós queremos te agradecer pela tua presença, por esse projeto inovador que é o teu Evangelho, o Reino de Deus, que se achega a nós e nós podemos nos achegar a ele gratuitamente, sem ter que fazer nenhum sacrifício, sem ter que ter tido nenhum mérito, sem ter que ter tido nenhum esforço nosso, mas o esforço foi todo teu ali na cruz. E hoje, porque somos constrangidos por esse amor, nós reagimos a esse amor, respondemos a esse amor e permanecermos firmes nesse amor, para que a gente dê bons frutos, para que a gente conheça o Evangelho do Reino, para que a gente seja de fato teu povo, para que a gente esteja com o Senhor. Te peço, Deus, por esses motivos que colocamos, os jovens do Brasil, a questão do suicídio, nós pedimos, Deus, não só pelos jovens, mas por todas as pessoas. Nós sabemos que é uma realidade também na maioridade, sabemos que é uma realidade nos adultos também. Então te pedimos, Deus, que o Senhor possa ter misericórdia dessas vidas que estão sendo ceifadas, Pai, que estão sendo realmente roubadas do Senhor. Nós te pedimos que nós, como teu povo, como igreja, que a gente esteja aqui para amar, para estender a mão e para ajudar. Te peço, Deus, pelas famílias que precisam de conversão, que precisam se converter ao amor, se converter ao Senhor, ao Deus da paz, ao Deus da comunhão, ao Deus da integridade, ao Deus que é fiel. Nós te pedimos por essas famílias, para que eles se convertam, te encontrem, Pai, que encontrem um sentido no Senhor. Te peço também, Deus, pela minha tia Cláudia, que o Senhor abençoe, Deus, cuide dela nesse momento difícil que ela está passando, que o Senhor ajude a família dela nesse momento, que ajude os médicos a diagnosticarem qual seja o problema. Que o Senhor guarde, Deus, em nome de Jesus, essa minha tia querida. Te peço, Deus, pela nossa igreja, Batista Mineira, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos direcione como tua igreja, como devemos agir, como devemos continuar, porque nós sabemos que o teu povo ele caminha para frente, ele não retrocede jamais, Senhor.
Eu quero te pedir também pela Igreja Batista Restauração, que também é a igreja que faz parte da nossa igreja, somos povo do mesmo Senhor, pela comunidade Vineyard aqui também em Belo Horizonte, e todas as igrejas, Pai, que se reúnem em Teu nome, sem que haja alguma barganha, sem que haja alguma moeda de troca, sem que haja promessas e discussões que simplesmente não vão levar a lugar nenhum. Nós te pedimos, Deus, pelas igrejas que estão no Senhor, as igrejas que estão em Cristo, as igrejas que estão vivenciando o Evangelho e partilhando o pão. Essas igrejas eu te peço, Pai, para que o Senhor guarde. Agora, Deus, essas igrejas que têm sido coisa de homens, essas religiões, na verdade, que têm sido apenas obras de homens, donas de impérios, Deus, e homens, por essas igrejas eu não oro, Deus, eu oro pelas pessoas que frequentam essas igrejas, para que o Senhor tenha misericórdia e liberte essas pessoas e tire essas pessoas do engano. Essa é a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe você. Mislene, Deus abençoe vocês. Dani, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Precisando de qualquer coisa, pode mandar um direct aí. A gente está aqui à disposição de vocês. Domingo, às 18 horas, a gente volta a conversar sobre o Deus todo inovador. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.